Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Vera. A sexta-feira chegou, o resumo da semana e a crise do INSS continua ainda tomando um grande espaço, né? Nas discussões em Brasília, o governo vai ter de enfrentar a CPMI, não vai ter jeito, é o que parece. Dá para controlar esses desdobramentos, Vera? Olha, Débora, controlar uma CPI é uma coisa muito difícil, que nenhum governo conseguiu encontrar uma fórmula até agora realmente exitosa para fazer. Melhor coisa tem sido sempre evitar que elas comecem, que elas sejam instaladas, e nesse ponto o governo já parece ter falhado. Ontem houve uma conversa entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a ministra da Articulação Política, das Relações Institucionais, ministra Gleisi Hoffmann, e ele relatou a ela que é quase impossível evitar a instalação da CPI, continuou dizendo que ele é contra a sua realização, etc. A gente sabe que Alcolumbre é um aliado que o Lula vem procurando cultivar e do qual ele está tentando se aproximar, já o levou em 2 comitivas recentes para viagens internacionais importantes, inclusive nessa última agora, para a Rússia e para a China, mas ainda assim não é algo que o presidente do Senado tenha facilidade de manobrar, por aquelas circunstâncias que a gente já explicou aqui para o nosso ouvinte. CPMI não é uma liberalidade, não é algo que o presidente do Senado possa decidir ou não instalar. Quando ela atinge o número de assinaturas necessário, ela é lida automaticamente numa sessão do Congresso, lida pelo presidente do Senado. Às vezes, em que antecessores do Alcolumbre tentaram segurar esse rojão, houve decisões do Supremo obrigando a que eles lessem os requerimentos de CPI. Já aconteceu isso com o presidente Renan Calheiros e pelo menos uma circunstância com o próprio Rodrigo Pacheco aconteceu, e agora não seria diferente. Então o Alcolumbre já deixou a ministra ciente de que ele vai ter de ler, até porque o assunto tem muita adesão na sociedade, ele também não está disposto a ficar com esse pepino no seu colo. Ele também falou para a ministra, olha, vários deputados e senadores da base aliada assinaram, o que é verdade. Então, isso vai acontecer a qualquer momento. O que o governo tem aí? Tem um prazo para tentar organizar o seu time e formar o melhor time para evitar que haja muita bola nas costas. Então, escolheu ali indicar um bom relator, tentar fazer a relatoria e a presidência, e aí indicar nomes que sejam de sua confiança para tentar controlar a narrativa em tempos em que isso é muito mais importante do que era até no passado, porque as coisas ganham uma velocidade muito grande nas redes sociais, são automaticamente veiculadas e dissipadas, e então o governo precisa ser ainda mais ágil do que no passado para controlar essas coisas. Então, a próxima sessão do Congresso acontece no dia 29 de maio, então o governo tem um pouco mais de uma semana aí para tentar se organizar e evitar que o time seja também desfavorável a ele e que os principais cargos, algum deles pelo menos, caia nas mãos da oposição. Vera, peço licença aqui para a gente ir lá para Brasília, porque o Felipe Igreja tem informações justamente sobre uma manifestação da ministra Gleisi sobre a CPMI. Pois não, Felipe? Pois é, Débora, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que CPIs são prerrogativa do Legislativo e direito das minorias, mas que a prioridade do governo agora, além de punir os responsáveis, é ressarcir as pessoas roubadas e aprofundar as investigações até as origens desses crimes. Foi uma mensagem que ela postou nas redes sociais. Segundo Gleisi, uma CPMI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações, e ainda segundo a ministra também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que a duração de todo esse processo está previsto para 6 meses.
Essa mensagem foi publicada pela ministra após uma reunião com o presidente Lula hoje mais cedo, inclusive com diversos ministros, para tratar desse assunto, já que houve aí uma, digamos assim, bateção de cabeça. A base aliada no Congresso, lá no Senado, disse que iria assinar a CPMI, depois o Planalto não gostou das informações e a ministra Gleisi se manifestou hoje. Apesar disso, já há uma assinatura de um petista apoiando a abertura da CPMI. A assinatura foi feita pelo senador Fabiano Contarato ontem mesmo. Ele se justificou hoje, também divulgou uma nota dizendo que apoia a criação da CPMI do INSS, porque acredita que o combate a esse tipo de crime deve ser prioridade do Congresso e de órgãos de controle. Contarato ressaltou ainda que o esquema teve início em 2019, durante o governo Bolsonaro, e só foi desarticulado graças à atuação dos órgãos de controle do governo Lula. É o mesmo argumento utilizado por Gleisi e por outros petistas. E Contarato encerrou dizendo que o parlamento não pode se omitir diante desses fatos e tem a responsabilidade de agir. Débora. Obrigada, Felipe. Vera, queria te ouvir sobre isso e também sobre essas medidas anunciadas aí pelo governo durante a semana para ressarcimento dos atingidos pelos desvios, se o governo já conseguiu dar uma resposta aí minimamente satisfatória. Pois é, o que a ministra está dizendo é tentando, nós não ligamos para a CPI, ela é uma prerrogativa do Congresso, ela é também um direito da minoria, mas o governo tem outras prioridades, mas ela denota um pouco a preocupação quando diz coisas que são difíceis de você ver qual é a correlação, né, entre elas. Por exemplo, que uma CPI pode atrasar os ressarcimentos. Não vejo como. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra totalmente diferente. Os ressarcimentos podem começar independentemente de haver uma CPI ou não, porque senão era a mesma coisa que dizer que os ressarcimentos não poderiam começar enquanto o inquérito da Polícia Federal também estivesse aberto. E não é isso que está acontecendo, o próprio governo já iniciou essas devoluções. Até agora, o último balanço que eu vi do dia de hoje é que 1.300.000 pessoas fizeram pedidos para a devolução dos descontos. Isso nesses 3 dias em que o sistema já está disponível, já está funcionando. É menos do que o total que o governo imagina que tenha sido lesado, mas é bastante para 3 dias. Se a gente levar em conta que muita gente ou ainda não sabe, ou não tem acesso às ferramentas para fazer a notificação de que teve descontos, então é capaz que se chegue aos 4 milhões de pessoas, que é o que o governo estima, e o que está sendo ainda devolvido é muito incipiente perto do que pode vir a ser o volume de recursos destinado a fazer essa indenização. Então, ainda vem muita coisa por aí. O ministro Fernando Haddad procurou desvincular o Tesouro desses pagamentos essa semana, porque a gente sabe que tem uma pressão muito grande para saber se o governo vai adotar medidas adicionais de cortes de recursos, se vai anunciar novas contenções aí para cumprimento da meta fiscal, e o uso de recursos do Tesouro para esse ressarcimento iria justamente na contramão dessa ideia de um governo mais austero, de um governo economizando e poupando. Então, Haddad procurou tirar o Tesouro do radar, mas a gente sabe que se houver muita demora em acionar as próprias associações que fizeram os descontos, em conseguir recobrar uma parte desses recursos, o Tesouro pode sim, pelo menos em caráter provisório, em caráter excepcional, ter de aportar o recurso para depois receber de volta. Então, o ministro está, por enquanto, só adotando uma cautela na retórica, mas isso não está de nenhuma maneira descartado. O próprio Dario Durigan, lá em Nova York, que chegou a cogitar a possibilidade do Tesouro ter de ajudar num primeiro momento nesses ressarcimentos. Então, sim, deu o primeiro passo, já é alguma coisa, mas ainda longe de ser uma resposta completamente satisfatória, Carol. E por falar em Nova York, Vera, essa semana aconteceu o Brasil Week, você acompanhou de perto toda essa movimentação, trouxe aqui muitas informações importantes para a gente. O tom não foi dos mais otimistas em relação às possibilidades do Brasil. O que mais tem gerado desconfiança? Mais tem gerado desconfiança mesmo essa questão fiscal, Débora. E assim, o governo fica muito irritado quando vem toda essa chuva de desconfiança. Dario Durigan foi ali enfático em dizer que é o governo que mais tem cumprido a meta fiscal, que o Jair Bolsonaro, por exemplo,
não cumpriu em nenhum ano o teto de gastos, mesmo antes da pandemia ele já vinha estourando o teto de gastos que então vigorava, e é verdade. Mas ainda assim, o governo conseguiu, com uma série de medidas e uma série de demoras ali em decisões, queimar um ativo que ele construiu no primeiro ano. No primeiro ano, apesar de uma má vontade inicial que havia com o ministro Fernando Haddad, ele conseguiu, ao longo desse ano, fazer um bom colchão de credibilidade. Ele terminou 2023 muito bem na fita, ali, muito ali prestigiado junto ao mercado, junto aos setores da economia. E aí, com algumas medidas tomadas em dezembro de 2023, isso começou a se dilapidar. E 2024 e esse ano não estão sendo anos muito favoráveis. Mesmo o ano passado, o governo tendo cumprido a meta fiscal a que se propôs. Então, é um misto de má vontade e ali algum temor justificado pelo fato de que o arcabouço não é tão sólido, ele se baseia muito na necessidade de você arrecadar demais para que ele seja crível, para que ele pare em pé, e o governo com dificuldade de fazer cortes de gastos mais sustentáveis, cortes de gastos de despesas grandes e de despesas permanentes. Acho que é mais isso que investidores e outros que estavam presentes essa semana aqui de Nova York sentem falta que o governo anuncie e que ele se comprometa. Vera, o presidente Lula foi à Rússia e à China. Qual o saldo dessa viagem e aquele constrangimento diplomático com a primeira-dama Janja? Você acha que vai ter mais desdobramentos? Olha, Carol, eu acho que o saldo da viagem ficou bem aquém do que o governo esperava. Eu acho que havia uma expectativa muito grande de que, até em razão da guerra comercial que está meio em suspenso entre Estados Unidos e China, a China se mostrasse mais interessada em ter um Brasil como um parceiro ali firme e também anunciar investimentos no Brasil como uma espécie de porto seguro para caso escale de novo a crise com os Estados Unidos. Então, uma expectativa concreta que existia era de fechar um investimento robusto da China naquela ferrovia que liga o Atlântico e o Pacífico, e esse é um dos principais projetos aí do novo PAC, do Ministério do Planejamento. A ministra Simone Tebet tem um apreço enorme por esse projeto das rotas de integração continentais, e entre elas essa rota de integração Atlântico-Pacífico. Então isso teve um cheirinho de frustração, quando ficou claro que podia até haver um protocolo de intenções, mas que não sairia de lá com nada assinado, com nada preto no branco. E para complementar, o tal jantar em que saiu a intervenção fora do protocolo da primeira-dama Rosângela da Silva, teve esse componente de se mostrar ali uma gafe do ponto de vista do cerimonial, do ponto de vista diplomático, mas também, passados esses dias, o que ganhou muito espaço, muito relevo nas análises, é o fato de que, no fim do dia, o que eles estavam pedindo era para um governo autocrático, como é o da China, intervir numa ferramenta que é usada no Brasil para controlar disseminação de discurso. Então, isso foi colocado e creditado na conta da tentativa de cerceamento da liberdade de expressão. Então, teve mais essa camada de efeito negativo dessa fala. Além, é claro, do fato de que gerou um mal-estar enorme na comitiva pela dúvida de quem teria passado para André Sadi esse furo e, portanto, fustigado a primeira-dama a partir de dentro da própria comitiva. Então, são pelo menos 3 efeitos de um único gesto bobo, aparentemente besta, banal, mas que deixou ali um saldo negativo e que acabou chamando mais a atenção do que todas as outras agendas da viagem. Hoje em dia, numa época de comunicação muito rápida, em que esses assuntos têm ali um peso e uma propulsão muito grandes, é importante mais ainda que pessoas como Lula e Janja entendam que não tem espaço para coisas que podem gerar ruído. Então, eu acho que ficou muito chato isso para o governo, e que pode ter consequências ainda de longo e médio prazo,
porque se ficar um clima de desconfiança interno no governo, é muito difícil de você dissipar e é muito difícil de recobrar essa confiança, principalmente da parte do presidente e auxiliares muito próximos, como parece ter sido o caso de quem, claramente por não gostar da primeira-dama, passou essa história adiante. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Um beijo, bom fim de semana para você. Segunda-feira tem mais Viva Voz. Tem mais, eu a partir daí, Débora Freitas, de férias, mas eu já estarei de volta aí no estúdio de São Paulo. Até lá. Beijo, Vera. Até.